Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da série onde falamos sobre as classificações dos materiais. No primeiro vídeo colocamos um apanhado geral sobre os materiais. No segundo vídeo falamos sobre os materiais ISO-P. Neste terceiro vídeo vamos falar sobre os materiais ISO-M. Então, se você não viu o vídeo anterior sobre os materiais ISO-P, eu vou deixar o link passando aqui nos cards para vocês agora. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá e olhar antes de assistir esse vídeo, vai lá, corre, assiste e depois passa aqui. Se não, deixa só para o final do vídeo, depois que você terminar esse, vai lá assistir ele, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de comentar. E eu sou o Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já mencionado, não se esqueça de curtir, compartilhar e também, por favor, não se esqueça de se inscrever, pois assim você vai poder ver o resto da série e vai ser o primeiro a ser notificado quando o vídeo sair. Vamos falar então sobre os aços inoxidáveis ISO-M. Eu já expliquei o que são os códigos MC no vídeo anterior, então dá uma olhada lá. Os códigos MC para aços inoxidáveis são os seguintes: para aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos, P5.0 a P5.1. Para aços inoxidáveis austeníticos e superausteníticos, M1.0 a M2.0, e para aços inoxidáveis duplex, M3.41 a M3.42. Agora, o que é um aço inoxidável ISO-M? É uma liga com o elemento ferro como principal componente com um teor de cromo superior a 12%. Em geral, tem um baixo teor de carbono, cerca de 0,05% ou menor do que isso. Várias adições de níquel, cromo, molibdênio, nióbio e titânio emprestam características diferentes como resistência à corrosão e resistência a altas temperaturas. Agora, como é a sua usinabilidade em geral? Bom, a usinabilidade dos aços inoxidáveis varia dependendo dos elementos de liga, tratamento térmico e processos de fabricação, se ele é forjado, fundido ou outra coisa assim. A usinabilidade diminui com um teor de liga mais alto, porém, a usinagem livre ou materiais com usinabilidade aprimorada estão disponíveis em todos os grupos de aço inoxidável. Isso quer dizer que quanto mais liga, mais difícil é para usinar. Porém, existem algumas ligas que ajudam na usinabilidade. Podemos dizer ainda que é um material com um cavaco longo, assim como os ISO-P. O controle de cavacos é razoável em materiais ferríticos martensíticos, tornando-se mais complexo nos tipos austeníticos e duplex. A força específica do material está entre 1.800 a 2.850 newtons por milímetro. A usinagem cria altas forças de corte, arestas postiças, calor e superfícies endurecidas. Quanto maior o teor de nitrogênio na estrutura austenítica, maior a resistência e uma certa resistência à corrosão. Porém, isto reduz a usinabilidade, ao mesmo tempo em que o endurecimento por deformação aumenta. Adições de enxofre são usadas para melhorar a usinabilidade. O alto teor de carbono, ou seja, quando ele é superior a 0,2%, permite um desgaste de flanco relativamente maior. O molibdênio e nitrogênio reduzem a usinabilidade, porém oferecem resistência a ataques ácidos e contribuem para a alta resistência à temperatura. Vamos ver uma tabela que mostra os materiais de maior usinabilidade para o menor de classe dos aços inoxidáveis ISO-M. Se você for ver o ferrítico, ele é o que maior tem porcentagem de usinabilidade. Seria o perfeito. Ele é o mais próximo do ISO-M, na verdade. Depois vem o martensítico, o austenítico, os duplex e depois os superaustenísticos. Agora você vai ver uma imagem com uma identificação do grupo do material da peça. A microestrutura que os aços inoxidáveis alcançam dependem principalmente da composição química deles, na qual os componentes da liga cromo e níquel são os mais importantes. Veja então agora nesta imagem que está aparecendo para você agora. Na realidade, a variação pode ser bem ampla devido à influência também de outros componentes, não é apenas o cromo e o níquel. Existem outros elementos na liga que tentam estabilizar a austenita ou a ferrita. A estrutura também pode ser modificada por tratamento térmico ou, em alguns casos, por trabalho a frio. Os aços inoxidáveis austeníticos ou ferríticos endurecidos por precipitação têm maior resistência à tração. Então, na imagem que está aparecendo para você, nós podemos ver que no eixo vertical nós temos a porcentagem de níquel e no eixo horizontal temos a porcentagem de cromo. Então, vemos que quanto mais níquel e uma porcentagem mediana de cromo, ali cerca de 15 a
a 25%, nós temos os aços austeníticos, que é o que está em amarelo. Veja que é uma gama muito grande, porque existem materiais com outras ligas, não são apenas o cromo e o níquel. Em laranja nós temos que é bastante cromo e um pouco mais reduzido na porcentagem de níquel, que são os aços austeníticos e ferríticos duplex. Agora em azul claro, nós vemos que pode ser de 15 a 30% de cromo, né, uma porcentagem baixa até uma porcentagem alta, porém bem pouco níquel, que são os aços cromo ferríticos. E por último, os aços cromos martensíticos, que tem pouca porcentagem de cromo e também pouca porcentagem de níquel. Vamos agora falar então sobre cada aço, tá bom? Primeiro, os aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos, que estão entre o P5.0 e o P5.1. Do ponto de vista de usabilidade, aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos são classificados como ISO-P. O teor normal de cromo é 12 a 18%. Somente pequenas adições de outros elementos de liga estão presentes. Aços inoxidáveis martensíticos possuem um teor de carbono relativamente alto, o que permite o endurecimento. Aços ferríticos possuem propriedades magnéticas. Isso mesmo, não é porque é um aço inox que ele não vai pegar ímã. Não é assim que nós vemos a estrutura de um aço inoxidável, embora a maioria dos aços inoxidáveis não peguem ímã. A soldabilidade dele é baixa para o ferrítico e martensítico e apresenta média a baixa resistência contra a corrosão, o que aumenta com um teor mais alto de cromo. Peças comuns, geralmente usado em aplicações que colocam uma demanda limitada na resistência à corrosão. O material ferrítico é relativamente baixo devido ao teor limitado de níquel. Os exemplos de aplicação são eixos para bombas, turbinas a vapor e a água, porcas, parafusos, aquecedores de água quente, indústrias de papel e alimentícia, devido a exigências mais baixas quanto à resistência à corrosão. Aços martensíticos podem ser endurecidos e são usados para arestas em aços de cutelaria, lâminas, instrumentos cirúrgicos, etc. Vamos dizer que é um aço inox mais sujo, por assim dizer. É um termo pejorativo, mas muitas vezes utilizado. A sua usabilidade em geral é muito boa e é muito semelhante à dos aços baixa liga, portanto é classificado como um material ISO-P, apesar de ser um aço inox. Um alto teor de carbono, que seria acima de 0,2%, permite o endurecimento do material. Isso mesmo, aço inox também dá para temperar. A usinagem criará desgaste de flanco e craterizações com algumas arestas postiças, porque o material ele tende à abrasão e também ao calor. As geometrias e classe ISO-P funcionam muito bem, então você pode sim utilizar uma pastilha para aço no inox, desde que ele esteja dentro deste tipo de classificação. Aços inoxidáveis austeníticos e superaustenísticos, que vai do ISO M1.0 a o M2.0. Esses aços austeníticos são o grupo principal de aços inoxidáveis e a composição mais comum é 18% de cromo e 8% de níquel. Por exemplo, o aço inox 308, muito conhecido. Um aço com melhor resistência à corrosão é criado pela adição de 2 a 3% de molibdênio, geralmente chamado de aços à prova de ácido, que são os aços tipo 316, também muito comum. Digamos que quando você quer um aço melhor que o 308, você compra o 316. Este grupo também inclui aços inoxidáveis superaustenísticos com um teor de níquel acima de 20%. Os aços austeníticos endurecidos por precipitação possuem uma estrutura austenítica na condição tratada por calor e um teor de cromo acima de 16% e um teor de níquel acima de 7%, com aproximadamente 1% de alumínio. E um aço endurecido por precipitação típico é o aço 17/7 pH. Quais são as peças comuns dentro desta classificação MC? Bom, eles são usados em peças em que é necessária a boa resistência contra a corrosão, quando você precisa de uma boa soldabilidade e boas propriedades a altas temperaturas. As aplicações incluem as indústrias químicas, por conta dos ácidos, claro, de papel e celulose, coletores de escapamentos para aviões. Boas propriedades mecânicas são aperfeiçoadas com trabalho a frio. E a sua usabilidade? Bom, o endurecimento por trabalho produz superfícies duras e cavacos duros que, por sua vez, levam ao desgaste tipo entalhe. Além disso, ele cria adesão, ou seja, é um material que gruda na ferramenta e produz arestas postiças e tem uma usabilidade relativa de 60%. A condição de endurecimento pode romper o material da cobertura e do substrato da aresta, resultando em lascamento e acabamento superficial ruim. O aço austenítico produz cavacos duros, longos e contínuos, difíceis de quebrar. A adição de enxofre melhora a usabilidade, porém reduz a resistência à corrosão. Existe sempre um equilíbrio nesse tipo de elemento. Use arestas vivas com uma geometria positiva
positiva, corte sob a camada endurecida por trabalho, mantenha a profundidade de corte constante, gere muito calor durante a usinagem. É um material um pouco difícil de usinar, mas não é impossível. Aços inoxidáveis duplex, que são os M3.41 a M3.42. Ao adicionar níquel a um aço inoxidável ferrítico à base de cromo, uma estrutura ou matriz de base mista será formado, contendo ferrita e também austenita. Isto é chamado aço inoxidável duplex. Os materiais duplex têm uma alta resistência à tração ou à tensão e mantêm uma resistência à corrosão muito alta. As designações como superduplex e hiperduplex indicam alto teor de elementos de liga e resistência à corrosão ainda melhores. Um teor de cromo entre 18 a 28% e um teor de níquel entre 4 e 7% são comuns em aços duplex e produzirão uma porção ferrítica de 25 a 80%. A fase ferrita e a austenita geralmente estão presentes em temperatura ambiente a 50 por 50% respectivamente. Peças comuns são aquelas usadas em máquinas para as indústrias química, de alimentos, construção, médica, celulose e em processos que incluem ácidos e cloro, geralmente usadas para equipamentos relacionados à indústria de extração de gás e petróleo. É um material mais duro e também mais puro, vamos dizer assim. A sua usinabilidade relativa geralmente é baixa, cerca de 30%, devido ao alto ponto de elasticidade e à alta resistência à tração. Um teor mais alto de ferrita, acima de 60%, melhora a usinabilidade. A usinagem produz cavacos fortes que podem causar o martelamento dos cavacos e criar altas forças de corte. Gera muito calor durante o corte, o que pode causar deformação plástica e craterização severas. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, pois teremos a parte 4 ainda. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também de comentar. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.